Papo de Criminalista. Eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Mauro, suspeição do juiz, incompetência do juízo. Perfeito. Caso famoso, Eike Batista, juiz tomou o Porsche do Por favor, Uruguai que leia o nome do juiz, por favor. Flávio Roberto de Souza. 53 anos de idade, é criança? Não é criança. Então, é um caso incrível, onde ele falou que iria esmiuçar a alma do réu. Muito bem. Então, nada de esmiuçar. Mas quando é que se argui a incompetência do juiz? Então, temos a incompetência do juiz, o impedimento e a suspeição. A incompetência, ela pode ser arguída por meio de habeas corpus a qualquer instante. A incompetência do juízo. Isso ensinou o ministro Sidney Benetti. Certo. A qualquer instante. Pode arguir no inquérito? Trido. Pode, no inquérito policial? Não, inquérito não. Mesmo com o juiz decretando prisão preventiva, tendo foro prevento? Não. Durante o inquérito, não. Veja bem, então eu quero dizer o seguinte. Durante a fase inquisitorial, não. Agora, depois de recebida a denúncia, ou melhor, naquela fase que foi ofertada a exordial, naquela defesa preliminar, é o momento de arguir a incompetência do juízo. Petição separada. Não no corpo da resposta. Em autos apartados. Porém, cabe habeas corpus também. Então, resumindo, o impedimento não, a incompetência pode ser arguída ou no prazo legal de 3 dias, como nós já falamos, dentro daqueles 10 em apartado, ou então por habeas corpus. O doutor Sidney Benetti, o ministro, explicou bem isso no caso do time de futebol Portuguesa de Desportos, que havia rapidamente em São Paulo, no Rio de Janeiro, e o Sidney Benetti, o ministro, disse que é no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a Confederação Brasileira de Esportes é no Rio de Janeiro. Esse caso, a Operação Lava Jato, está suscitando inúmeros pedidos de suspeição. Eu não tenho dúvida que é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Petrobras, Rio de Janeiro, todas as manobras feitas no Rio de Janeiro. Como a CBD, como o futebol. Sim, Rio de Janeiro. Mauro, e se durante a instrução criminal aparecer um fato novo determinado, olha, o fato não foi aqui, o fato foi lá. Pode arguir apesar do prazo? Habeas corpus. Mas o tribunal não gosta de habeas corpus. Não, mas o tribunal diz que atravanca a pauta. Mário, antes de continuar, eu quero mostrar o artigo 564, número 1. Os nossos ouvintes, ou telespectadores, ou internautas, eles devem sempre ver o 564. O 564 é a nossa bússola, que trata das nulidades. O que diz o 564? Incompetência do juízo. É o primeiro caso de nulidade. Ponto. Bom, a incompetência do juízo é importante. Mas nós temos na nossa área criminal uma questão muito crucial, que é a questão do juiz contaminado, né? O juiz imparcial e o juiz neutro. O juiz nunca é neutro, é um ser humano. Ele não é neutro. Concordo. No caso criminal, quando o juiz ele atende a um pedido do Ministério Público e decreta a prisão preventiva de alguém, ele fundamenta. O que nós temos visto hoje em dia é fundamento em cima de parte de mérito. As prisões preventivas são carregadas de mérito, em casos em que sequer há denúncia ainda. Ou seja, o juiz está decretando a prisão preventiva de alguém sobre um fato que ainda deverá ser analisado e avaliado na instrução criminal. E isso é muito grave, porque retira desse magistrado a imparcialidade. É o artigo 254. 254 é a suspeição. Do Código de Processo Penal 254. Que fala sobre a isso que suspeição. Você pontuou agora, a suspeição. E tem o impedimento também. É o impedimento objetivo. Essas questões são questões muito importantes. Nós não temos o juízo de instrução. Se bem que em São Paulo nós temos o Departamento de Inquéritos Policiais Criminais. Este juiz que atua na fase do inquérito policial não é o mesmo juiz que vai atuar no processo criminal instaurado. Há, em tese pelo menos, uma isenção maior deste juiz que começa a funcionar nos autos a partir da instauração do processo
maior independência do que aquele que está ligado ali atrás no Departamento de Inquéritos Policiais. Essa questão da audiência de custódia foi muito importante, mas o juiz que fundamenta, o juiz que decreta a prisão preventiva, decreta a quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, este juiz está contaminado. Ele lá na frente já está convencido aqui atrás da culpabilidade e não adianta falar que não. E nós, advogados criminalistas, temos que atuar nesse sentido. E mas não adianta, a jurisprudência é contra. Nós mudamos a jurisprudência. Eu me lembro do caso dos crimes hediondos, que não tinha direito à liberdade, não tinha direito à fiança, não tinha direito à progressão no regime prisional, e a advocacia, com insistentes habeas corpus, conseguiu, além de mudar no primeiro momento a jurisprudência, acabou depois mudando a lei, porque era inconstitucional. Você não poderia proibir alguém de progredir no regime prisional. Então, o advogado criminal faz a lei, faz a jurisprudência. Historinha do Mauro. Já vamos para a historinha do Mauro. 30 segundos. É duro, mas faz parte da nossa profissão. Essa questão da independência, da imparcialidade do juiz, né, do juiz contaminado pela instrução, antes da instrução, contaminado pelas decisões cautelares que ele toma, é um assunto importante que nós vamos voltar a falar. Historinha do professor. 30 segundos. Eu quero orientar os nossos ouvintes a comprarem um livro chamado Focus, do grande psicólogo americano Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional. Ele fala que hoje em dia a comunicabilidade está muito difícil. Nós sabemos, o advogado não pede a liminar e o desembargador fala que nega a liminar. Muito bem. Infelizmente. A minha historinha é a seguinte: as pessoas estão entendendo tudo muito mal, mas uma historinha clara sobre isso, que é contada no livro, é o seguinte: o namorado está conversando com a namorada. Vejam como a comunicabilidade está difícil. Os dois apaixonados, ela pergunta para ele: meu bem, você acha que eu tenho pouco peito? E ele responde: não, 2 tá bom. Papo de criminalista. A gente volta. Um abraço.